Senhor Jesus, hoje dia 6 de fevereiro de 2025, vamos ler o nosso salmo do dia. O nosso salmo do dia hoje é o Salmo 22, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Meu Deus, porque me desamparaste? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Meu Deus, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és o santo que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o Deus que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando eu ainda nos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse salmo vai até o verso 31. Conforme eu havia dito, os salmos são muito longos, são muito extensos, mas nós vamos pegar apenas uma parte para tirar o contexto, que é a parte principal, até onde o Espírito Santo ministrar nos nossos corações. O salmista aqui começa por dizer: meu Deus, porque me desamparaste. Essa palavra nos lembra de uma passagem, quando o Senhor Jesus estava em agonia, estava na cruz. Após ser crucificado, naquele momento doloroso e humilhante, ele também declarou: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque todos nós, pelo menos alguma vez na vida, nos sentimos desamparados. Pode ser que nós venhamos a atingir, como muitos já atingiram, a dimensão, a certeza, a fé, a firmeza, o entendimento de que Deus não o desampara. Mas a nossa carne é muito fraca. Nos momentos de tribulações, nos momentos de aperto, nós nos esquecemos das promessas. É aí onde nós achamos que Deus nos abandonou, que nós achamos que Deus nos deixou. Naquele momento, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus carregava sobre si todos os pecados da humanidade. Ele estava com os nossos pecados. Por isso é que Deus esteve no silêncio naquele momento. Deus não o havia abandonado, mas era necessário que se cumprisse a palavra que diz: Ribaquinai será um menino de uma virgem, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. A profecia tinha de se cumprir. Assim também na tua vida todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas estão cooperando para o teu bem. Deus não te desamparou, Deus não te deixou, Deus não te abandonou. Faz parte do processo. O Senhor Jesus é o nosso mestre. O Senhor Jesus, Ele é o nosso modelo. Assim como Ele passou por lutas, por tribulações, por humilhações, nós também passaremos. Todavia, assim conforme Deus foi com Ele, Deus também é conosco. Nosso Deus é um Deus de todo o tempo. O nosso Deus é um Deus que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Ele é o Deus de misericórdia, Deus da graça. Ele ainda diz:
Os nossos pais confiaram em ti, os nossos antepassados, porque as histórias eram passadas de pais para filhos, de geração em geração, para além da própria palavra que existia. Os pais passavam o testemunho de tudo aquilo que Deus havia feito nas suas vidas. Então Davi ouviu os prodígios, as maravilhas que Deus fez em prol do seu povo. Ele também contemplou muitos milagres, muitos livramentos que Deus havia dado ao povo. Ele diz que os nossos pais confiaram em ti e não foram confundidos. O Senhor os livrou, o Senhor os guardou, os protegeu, os atendeu. Não me deixes confundido, não me deixes envergonhado. Assim conforme o Senhor foi com os meus pais, com os meus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, se comigo. Davi clamava a Deus na angústia, no desespero da sua alma. Porque te alongas de mim, porque não me ajudas, não me auxilias. Essas eram as perguntas do rei Davi para Deus, porque ele se encontrava num aperto. Ele se encontrava numa aflição, numa angústia. Mas nós podemos ler na palavra do Senhor que Deus deu muitas vitórias ao rei Davi. Deus foi com ele em muitos os momentos, porque Deus, ele não desampara aqueles que buscam a ele. Deus não desampara aqueles que nele confiam. Deus, ele trabalha para todos aqueles que nele confiam. Ele confiou no Senhor e ele foi honrado, ainda que por um momento ele achou que Deus o havia abandonado, depois ele percebeu que não. Assim, conforme nosso Senhor Jesus triunfou na cruz do Calvário, nós também vamos triunfar. O Senhor Jesus poderia ter fugido do sacrifício da cruz, poderia ter renunciado, mas ele não o fez porque ele sabia qual era a sua missão aqui na terra. Ele recebeu, aceitou a ordem do Pai. Lembrando que Jesus é Deus, mas nesse momento nós estamos a falar do Senhor Jesus na posição de filho, cumprindo as ordens de Deus, as ordens do Pai. Porque ele, quando estava aqui na terra, ele era de carne. Muitos talvez pensam que Jesus veio aqui em espírito. Não. Jesus era homem de carne e osso, sentia fome, sentia sede, ficava triste, desconfortável com algumas situações. A Bíblia diz que ele suportou as mesmas paixões que nós. Então ele poderia sim ter vacilado, ter desistido, mas ele permaneceu até o fim. Porque ele primeiro sabia quem ele é em Deus, porque ele cumpria a vontade de Deus. Ele e o Pai tinham muita intimidade, muita comunhão. Assim, conforme o Senhor não desistiu, você também não pode desistir. Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, Deus não te desamparou, Deus é contigo e sempre será contigo. No tempo determinado, ele vai se manifestar. O Senhor Jesus suportou o processo e hoje ele é o Rei da Glória, o Salvador do mundo, o nosso remidor, o nosso intercessor, o nosso libertador. O nome dele está acima de todo nome. Assim somos nós também. Depois dessa tribulação, dessa vergonha, depois desse fracasso, virá a glória. Deus não te desamparou. Deus vai se manifestar na tua vida. Deus vai trazer restauração. Deus vai trazer transformação, libertação para a tua casa. Permaneça firme no propósito.
Permaneça na presença de Deus e Ele vai te dar vitória. Não há outro Deus além dele, Ele é um Deus de amor. Riba que se agrada. Rimande rebase que se agrada em abençoar o seu povo. Porque o homem não pode receber nada se não lhe for dado do céu. Todas as nossas bênçãos vêm do céu. Deus não te deixou. Deus não te desamparou. Deus não te esqueceu. Recebe essa palavra em nome de Jesus.